Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Histórias que Acontecem na Vida Real. Bom, se você gosta desse tipo de história, então você vai se emocionar, porque nós vamos contar a história de John Willis, um cara, um rapaz, um menino que abandonou seus pais de criação, na verdade abandonou a sua mãezinha de criação, que já era idosa, já era velhinha, para ir viver com o pai biológico, que depois de muitos anos se apresentou. Infelizmente, a sua experiência não foi muito legal. E se você gosta desse tipo de história, não perca, não deixe de assistir esse vídeo. Mas antes, é claro, deixe seu like aí para ajudar o nosso canal. Se inscreva se não é inscrito ainda e compartilhe se você conhece pessoas com histórias parecidas com essa. Vamos então agora para a história de John Willis. Ele abandonou a mãe adotiva na velhice para ir atrás do pai biológico e arrependeu-se amargamente. John Willis tinha apenas 10 anos de idade quando resolveu ir atrás de seu pai biológico e hoje conta que foi a pior decisão que tomou em toda a sua vida. A história de John Willis é mais uma história que acontece na vida real de muitas pessoas. Seu pai biológico era um boêmio tocador de violão. Sua vida antes de casar era viver de noitadas, se relacionando com uma mulher aqui, outra ali, mas nada de compromisso sério. Até que conheceu a mãe de John, que por ser uma moça de família, o obrigou a ter um comportamento mais moderado a fim de conquistá-la. O fruto desse relacionamento resultou em um namoro, que deveria ser para seu pai mais um namorico que duraria somente até ele conseguir o seu maior objetivo, ou seja, levar a moça para a cama. Porém, segundo o que o seu pai contou, o pai da moça um dia o chamou na responsabilidade, ameaçando com uma faca se ele não casasse. O resultado dessa ameaça foi que pouco tempo depois os dois casaram e um ano depois John nasceu. Era hábito de antigamente os pais não deixarem suas filhas namorarem demais, a fim de que o indivíduo não fizesse mal à moça e a abandonasse, como acredito que fosse o objetivo de seu pai. Porém, essas práticas quase nunca davam certo, pois forçar um homem mulherengo a casar era o mesmo que sentenciar a filha a sofrer um casamento sem amor. E infelizmente foi o que aconteceu. 3 anos mais tarde, não suportando mais ver seu marido chegar nas madrugadas, embriagado e cheirando a perfume barato, a mãe de John resolveu dar um basta naquele casamento, saindo de casa e indo para a casa de sua mãe. Disse que o pai de John ainda tentou fazer com que ela voltasse, prometendo que ia mudar, porém ela se mostrou irredutível e nunca mais voltou. Infelizmente, há 50, 60 anos atrás, as mulheres que se separavam eram mal vistas pela sociedade e principalmente os pais não aceitavam elas voltarem para casa e muito menos com um filho pequeno. E foi essa realidade que a mãe de John começou a enfrentar. Ou seja, ela contou que sua própria mãe não a aceitou com o filho que ainda era um bebê de 2 anos de idade, pois como ela iria trabalhar com um bebê de colo? Por esse motivo, a única solução que sua mãe encontrou foi deixar John, seu filho, aos cuidados de uma senhora que era acostumada a criar os filhos dos outros. Mas antes de ela entregar o menino, fez um trato com essa senhora, ou seja, de que assim que tivesse condições de criá-lo, ela viria buscá-lo. E assim o tempo foi passando, John foi crescendo e quando já tinha lá seus 4 para 5 anos, a idade certa não dá para precisar, mas John já era um menino feito. Sua mãe apareceu para resgatá-lo. Entretanto, a senhora que o estava criando acabou fazendo chantagem com ela, dizendo que muito tempo havia passado. Ela tinha feito o trato de assim que conseguisse um trabalho, se manter e manter o menino, ela voltaria para pegá-lo. Porém, você me aparece agora depois de tantos anos, disse a senhora. Não, agora você não vai mais levá-lo. Se fizer isso, você vai me matar. E como essa frase não surtiu muito efeito para a mãe de John, que queria levá-lo a qualquer custo, para completar, a senhora ainda disse:
você só leva ele daqui se me pagar uma indenização. Diante desse argumento, a mãe de John saiu dali em lágrimas e deixou de tentar levá-lo consigo. Neste meio tempo, seu pai apareceu e foi de uma forma inusitada, ou seja, lembra John que um certo dia estava cantarolando em cima de uma árvore que havia no quintal de sua casa, quando ouviu uma voz feminina que vinha do quintal de um vizinho dizer: "Olha, é o filho de Matt que está cantando, canta igualzinho ao pai." Matt era o pai de John. Lembra-se John que dias depois o seu pai apareceu lá para conhecê-lo, explicando que não sabia onde John morava e que só descobriu porque sua irmã, tia de John, o havia visto cantando em cima de uma árvore. Lembra John que ficou apaixonado por seu pai, que oportunamente, dias depois, lhe trouxe uma linda bicicleta. Enfim, lembra ele que a partir daquele dia começou a brotar em seu coração um desejo enorme de ir morar com seu pai e finalmente ter aquela família que tanta falta lhe fazia. Porém, o tempo passou e John continuou com sua mãe adotiva. John não lembra de ter tido uma infância infeliz aos cuidados de sua mãe de criação. A única infelicidade que sentia era mesmo quando alguém maldosamente o chamava de enjeitado ou cria do diabo. É claro que quando ele fazia alguma travessura, era corrigido levando muitas vezes um tapa na boca, como era de costume antigamente de os pais fazerem. E foi numa dessas ocasiões que, já com uns 10 para 11 anos de idade, iludido pelas visitas do pai, que ele tomou a decisão que hoje diz foi a decisão mais errada que tomei em minha vida. Pois após ter tomado um tapa no rosto por mais uma de suas marotices, ele falou: "Vou embora para casa de meu pai." E assim fez. Ele nem lembra como conseguiu, pois ainda era uma criança, mas dias depois abandonou sua mãezinha de criação, que já era bem idosa, e partiu para viver a sua vida ao lado de seu pai. O mesmo pai que, quando ele era bebê, não se importou de vê-lo sendo levado, que nunca se interessou em trazê-lo para junto de si, que passou sim a visitá-lo depois de grande, mas nunca fez menção alguma de levá-lo consigo. John arrumou as suas coisas e bateu à porta de seu pai, mas infelizmente o que ele imaginou que aconteceria, ou seja, ser recebido com todo carinho, foi completamente ao contrário. Ao chegar, sua madrasta não o recebeu com carinho, mas sim com uma observação: "Nossa, você precisava ter avisado antes de vir." Conta John que a partir dali ele começou a sofrer as mais tristes humilhações por parte de seu pai. E hoje ele entende que nunca foi desejada a sua presença, nem quando nasceu e muito menos quando desceu de paraquedas depois de grande em sua casa. Muitas pessoas acham exagerada a sua afirmação, mas John justifica a sua palavra contando que, apesar de ter posses, quando morreu, seu pai nada deixou para John, e sim tratou de garantir a vida de seus outros filhos, de sua outra família. Por causa de sua experiência triste, quando John vê alguém que foi adotado dizer que quer conhecer seus pais biológicos, ele costuma dizer: "Não faça isso, você vai se arrepender. Pai e mãe verdadeiros são aqueles que criam, que cuidam, que não deixam morrer, que sofrem a cada vez que o filho está doente ou com uma dorzinha, por mais simples que seja." Pais que abandonam filhos e ou deixam para serem criados por outros não são verdadeiramente pais, são apenas geradores, pois não precisam amar para gerar. São como animais que copulam, mas que não se sentem responsáveis pelas suas consequências. John já foi muito revoltado pelo que seus pais fizeram, mas hoje este rancor já não existe mais. Seus pais biológicos já não estão mais vivos, mas ele ainda conta a sua história, pois diz ele: "Preciso alertar as pessoas que foram adotadas ou criadas por outros que não são seus pais, assim como eu, por motivo de abandono. Deem valor a quem te criou, a quem ficou na beira da cama, orando, clamando a Deus para que você melhorasse. Nunca abandone seus pais adotivos para ir atrás de quem te gerou, pois acontecerá com você o que aconteceu comigo." Diz ele. Você se tornará um intruso, alguém que não será amado como você desejava ser. E isso acontecerá não porque essas pessoas são ruins, e sim porque você não pertence àquela família.
A sua família é aquela que viu você crescer, que cuidou de você e que sempre te tratou como filho. Deem valor a seu pai e mãe de criação, pois esses são os teus verdadeiros pais. Não cometa o mesmo erro que cometi abandonando minha mãezinha de criação, pois se você fizer isso, o teu destino será o mesmo que o meu, ou seja, você não conseguirá ser feliz, finaliza ele. Hoje, Johnny Willis é palestrante e conselheiro de filhos adotivos e pessoas que têm problemas de aceitação com a rejeição dos pais biológicos e tem ajudado milhares de pessoas não só nos Estados Unidos, onde vive, como também em congressos espalhados por outros países mundo afora. E você? Concorda com a posição de John em relação a esta questão? Deixe sua opinião nos comentários. Para nós é muito importante a sua opinião. Na verdade, as suas opiniões é que dão o verdadeiro significado a cada história que publicamos aqui. Cada vez que você opina, a história adota um novo significado, pois cada pessoa a entende de uma única forma. E é por isso que precisamos muito que você expresse suas opiniões. O espaço reservado aos comentários é onde você pode fazer isso. Então, por favor, comente, diga o que você faz ou faria nesse caso, pois com certeza sua opinião poderá ajudar muitas pessoas. Ficamos por aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like para ajudar o canal. Se conhece pessoas que se identificariam com a mesma, compartilhe. E se você gostou do nosso canal, se inscreva, pois se você realmente gosta desse tipo de história que acontecem na vida real, a próxima que postarmos, sendo você inscrito, lhe enviaremos em primeira mão a notificação para que você possa assistir e se emocionar. Por enquanto é só. Um grande abraço e fique com Deus.